Fala galera, beleza? Vinícius na área e hoje, dessa vez, mais um vídeo análise. Dessa vez eu vou fazer uma análise de um jogo que eu tive contra um Vladimir. Cara, esse Vladimir, ele era ruim, sinceramente, assim. Só que é uma análise que vale a pena falar, porque é uma matchup que faz um pouco de sentido, porque é uma matchup muito complicada. Eu optei começar com Anel de Dora. Você também pode começar com Cristal de Mana se você quiser tentar rushar uma Shin mais rápido para você farmar melhor, ou com um Escudo de Dora caso você ache que vai precisar de mais sustain no quesito de vida. Eu optei pelo Anel de Dora porque eu sabia que eu ia tomar muito pouco e ter que farmar muito com o Q, então eu optei pelo sustain regen de Mana. O Vlad ele te zoneia muito, você não vai ter como muito trocar com ele. Muitas pessoas consideram fazer chamado do carrasco para essa match. Eu não curti porque na minha cabeça eu não conseguiria matar esse Vlad no X1 nem se eu quisesse. Eu optei muito mais em tentar fechar uma trindade logo para farmar melhor do que tentar sair tentando matar um Vlad. Esse cara não ia morrer pra mim de jeito nenhum. Eu nem quero entender como é que ele destruiu esse barril. Eu vacilei muito nas trocas, eu poderia ter matado ele se não tivesse errado esses barris. Mas porque level 2, geralmente, quando ele upa o E, ele não vai ter o W disponível. Você pode forçar um flash dele se você trocar direito. O problema é que eu errei aqueles barris. Agora farm, farm, farm. Vou deixar seguir no vídeo, mas teve um gank do Lee Sin. Acho que vai matar ele. Foi erro do Vlad, ele não ardou e tava avançando lane igual um bocó. Você tem que entender que 3 minutos é mais ou menos o timing onde o jungle vai gankar ou o bot ou o top. Então você tem que tomar um pouco de cuidado. Porque quando o jungle começa do red, aos 3 minutos, 2 minutos e 30, ele vai estar indo pro bot. E quando ele começa blue, assim, no caso do jungle do time vermelho, né? A partir dos 3 minutos o jungle começa a poder gankar qualquer lane. O primeiro gank vai ser efetuado mais ou menos por volta dos 2 e 30, 3 minutos. Então não é hora de você ficar avançado. Nessa hora eu vou ser um pouco punido porque ele tinha a vantagem do TP, eu não. O que ele devia ter feito nesse momento, em vez de tentar sair dando, era avançar o wave mais rápido possível, pelo fato de eu não ter o TP, mas ele não consegue avançar tão bem assim, ou ele não quer avançar, eu não sei, ele não está usando as skills nos minions. Se ele tivesse avançado eu teria sido bem mais punido, de certa forma, porque ele poderia jogar os minions para a torre, talvez. Não sei, eu preferiria tentar fazer isso. Em vez disso ele criou uma big wave para a torre dele. Vai puxar um pouco para ele, eu vou ter uma pequena diferença de XP principalmente, mas em ouro eu tô igual, principalmente por causa do assist do First Blood. O Vlad é uma matchup que você não tem que forçar muito, cara. Ele não vai ter. Ele vai te incomodar, mas não vai ter dano pra te rushar. E ainda mais eu que tava levando exaust. Ele só conseguiria matar level 6 se encaixasse um full combo muito bom. Eu vou deixar seguir na partida. Vai ser tranquilo agora. E essa maldição dessa câmera que não gruda em mim.
Nessa hora o Lee Sin ele vai dar um gank que vai ter selado além do Vlad. O problema de você jogar, jovem, na solo queue é que você tem que entender que você vai sempre tomar a pressão do jungle. Então você não pode sair se matando. Você tem que jogar com bastante calma, vamos dizer assim. Ele se matou, principalmente porque ele está jogando sem ward contra um Lee Sin. Então, o ideal é você antes de avançar a lane, você tem que wardar, cara. O ward detector, ela custa 75 de gold, você tem que sempre andar com uma. A não ser, é claro, que você saiba onde o jungle está, e você pode avançar mais tranquilamente. Porque não é comum, a Syla no caso não está de TP, mas supondo que ela estivesse de TP, não é comum, por exemplo, haver um TP no top para transformar uma luta 1v2 em 2v2. Top é uma lane muito isolada. Então, caso você saiba o posicionamento do jungle, você pode aproveitar disso, tanto para recuar de um gank, quanto para, por exemplo, avançar para cima de um inimigo. Guys, o maior erro que esse Vlad faz... O problema, na verdade, dele ter picado o Vlad top é que se ele tivesse picado provavelmente quase qualquer outra coisa nesse universo, ele poderia ter ganhado de mim com um pouco mais de facilidade, pelo fato de eu não rodar o TP. Porque caso ele me obrigasse a ir na base muitas vezes, se ele, por exemplo, picasse um Jace, que também tem uma jogada, é bem mais... Ele joga, quando ele tá no ataque martelo é bem para ele jogar contra o Vlad, mas quando ele vira quando ele tá canhão é bem para ele jogar contra o Vlad, mas quando ele tá na forma martelo o all-in é muito mais forte, pelo menos no início. Se ele tiver pegado um Jace, algo do gênero, a pressão que eu tomaria por causa do avanço de wave seria muito maior. Ele não pressiona meus minions contra a torre, então eu não acabo perdendo muito farm, não acabo ficando muito atrás dele, mesmo tendo que voltar a pé para a lane. Eu não entendo, uma coisa que agora é curioso de você comentar de um erro do Vlad, foi o fato de ele ter começado com o Lacre Negro no top. Sendo que o Lacre Negro você tem que ter em mente que se você não conseguir pegar muitas... Se você não conseguir abater seu adversário, na minha cabeça pelo menos não faz muito sentido você fazer Lacre Negro. A não ser casos como, sei lá, o Singed. Mas na minha cabeça não faz muito sentido você fazer lacre negro só pelo simples fato de aumentar a cura da sua pote. É muito melhor, caso ele buscasse um sustain, fazer um escudo de Doran com duas potes do que tentar fazer um lacre negro. Eu esbarrei o wave de troll, isso me fode pra caralho a meu wave.
A partir do momento em que eu vi que ele tinha voltado base, eu soltei esse arauto para ele tentar tentar dar o maior dano possível em cima dessa torre. Porque quando o arauto ele é um bicho relativamente frágil e eu não poderia tentar daivar um Vlad só por causa do arauto. Eu teria que esperar ele voltar na base para dar o maior dano possível. E eu quase levei a torre. O arauto ele é bem menos impactante que o antigo. O impacto dele não é impossível de ser comparado com o antigo. O antigo era muito broken. Esse agora você tem que saber usar ele da melhor forma possível. Porque você tem que ter em mente que o impacto dele não vai ser tão grande. Ele vai ser mais direto, só que vai ser infinitamente menor a longo prazo. A médio prazo, inclusive. Nesse jogo eu poderia ter feito a abatedora. Eu acho que eu até considerei em fazer ela, mas eu tava querendo realmente puxar a Trindade para começar a puxar a lane. Mas considerando que o Vlad é uma match em que, pelo menos na minha opinião, se o cara não souber jogar muito bem, o cara não vai matar você, ainda mais eu que levo Exaust, eu não considerei que eu iria. Eu poderia muito bem fazer a batedora, porque esse Vlad é ruim. Mas se você jogando contra um Vlad bom, eu acho que a pressão que você iria tomar é tão grande que não valeria o risco você fazer a batedora, porque a batedora é um investimento. E se você não conseguir apressar o investimento, é basicamente que você se grid. Se você gridar demais contra uma match contra Vlad, você pode atrasar muito seu jogo, porque ele vai conseguir, ele pode te matar, ele tem uma capacidade de te matar. É o tipo de match que você tem que respeitar um pouco o adversário, vamos dizer assim, independente do nível dele, porque ele te dá 12, ele te dá um Q, você já tá tomando muito mais dano que você daria com um Q seu. Nessa hora, eles dão um gank. O Vlad, ele se matou. Eu não conseguiria provavelmente matar ele sem morrer ou sem gastar o flash. Eu já tava considerando em gastar o flash, mas quando eu vi que ele foi pra cima, eu fiquei tipo... Ué. Aí eu só gastei exaust no reflexo. Eu acho que nem precisava gastar o exaust. Isso aqui foi um erro do Braum, ele poderia muito bem ter saído só e não pegado o ouro do First Brick. E vocês têm que entender isso, é uma dica boa para quem joga de suporte. Quando seu ADC está jogando prêmio no bot, vai cair o First Brick, você pode sair para o seu ADC pegar o ouro total, porque é muito melhor você garantir o ouro total para um carry do que dividir junto com o suporte, né? Nesse momento o jogo já estava bem encaminhado, principalmente porque o Olaf não estava fazendo muita coisa no jogo. O Vlad estava perdendo a lane, mesmo jogando com a posição mais agressiva, agressivando para cima de mim, é por conta da matchup. O GP ele não tem muito o que fazer contra o Vlad, por causa da diferença de kit. O GP, até certo ponto, ele não mata no burst, ele mata fazendo boas trocas de estourando, trocando os barris, trocando as passivas, dando muito poke. O Vlad ele é muito resistente contra esse tipo de dano, contra os pokes e etc. Então, mesmo que eu tivesse bem forte, assim, antes do level 13, provavelmente, que é onde o all-in do GP começa a ficar forte, eu não ia conseguir matar ele, então é só jogar de boa, principalmente agora que eu fechei a Trindade, eu vou avançar as waves muito mais facilmente, né?
Nessa hora, guys, eu, se não me engano, eu morri por causa de um erro que eu fiz. Eu tava sem ward, então eu não acabei vendo o Olaf chegar. Mas eu acabei brincando um pouco com ele. Veio 3 pessoas pra cima de mim. Eu cometi um erro que, por uma diferença de milésimos, eu não consegui matar esse Vlad. Foi assim, eu dei um passo pra trás. Eu vou até voltar nessa jogada. Por um passo pra trás eu não consegui dar triple. Porque se tivesse matado o Vlad, teria usado a laranja. Eu provavelmente teria, não, pelo menos, não morrido pro Thresh. Ou eu usei e não consegui ver. Eu não teria morrido pro Vlad, provavelmente teria morrido pro Thresh. Eu vou continuar seguindo pra top lane. Teoricamente, guys, eu fiz isso aí, foi meio errado, mas o jogo tava bem de boa, meu time tava lidando muito bem. Eu queria continuar, porque meu jeito de jogar de GP é meio tosco. Antes do level 13 eu não consigo ser agressivo de GP ao ponto de sair matando antes, igual comparativamente depois do level 13. Eu jogo muito focado no farm. E nas trocas em lane até pegar level 13. O meu mid game é meio morto na maioria das vezes, mesmo depois que eu fecho Trindade, porque eu não sei jogar com esse time desse barril level 7. Eu jogo com o de level 13 para ser agressivo. Então, geralmente a minha, entre aspas, estratégia é faz power farm até o level 13 e depois vai gankar, independente da situação da lane. Porque na maioria das vezes é muito complicado você chegar e dar o seu dano de uma vez. Para você preparar um combo com o timing de level 7, cara, é tipo assim, é muito mais fácil de reagir, vamos dizer assim. Agora a grande questão desse jogo foi o seguinte: a nossa pressão de siege era infinitamente maior que a do outro time. A gente tem um Ezreal que limpa com a ult, tem eu e tem um Zilean. A gente limpa o wave muito rápido. Então, no final das contas, o melhor a gente se por um acaso a nossa comp favorecer totalmente a nossa vitória, simplesmente pela nossa pressão em limpar as tropas. Não era muito difícil a gente vencer um jogo. Esse jogo. Era só era não ter grandes problemas com feeding, essas coisas assim. Eu acho que o maior problema de alguém ficar afidado seria o Olaf, porque o Olaf chega em backline muito fácil, ele desmonta o jogo muito rápido. Mas esse Olaf não sabia jogar, ele buildou errado, escolheu o talento errado, então acabou que foi um jogo mais tranquilo também por causa disso. O Vlad não soube administrar muito bem a lane dele, tomou muitos ganks no início do jogo, né? Porque o Lee Sin ele garrou muito em cima da minha lane, porque era a lane de longe a mais fácil de gankar. O bot gankar a Kalista é um saco, mesmo com o Brawl. O mid, gankar mid depende muito. Eu acho que de longe a melhor oportunidade para ganks foi da minha lane, principalmente porque o Vlad estava em cima da minha torre toda hora. Opa.
Esse Lee Sin agora fez algo muito perigoso. Eu também fui muito burro, porque eu fui totalmente sem visão em cima dos caras, né? O jogo deu uma estagnada agora, mas já vai voltar. Jovens, esse jogo eu optei em fazer uma build que eu acho que eu vejo muito ela sendo usada no competitivo. Competitivo, o pessoal eles não geralmente eles não levam muito o Gangplank pro lado do crítico e não levam ele muito lado igual o Mang que talvez faça, ou a minha build também. Geralmente o Gangplank crítico é muito arriscado e o Gangplank eles levam mais pro split push. Então muitas vezes eles acabam fazendo a Malmortius, porque é um excelente item para counterar os APs. O Gangplank ele tem um pouco de problema com os APs, esses APs burst entre aspas, tipo a Syndra. Se a Syndra tivesse forte, ela me matava assim antes de eu chegar, antes de eu sequer fazer um combo. Então, e considerando que haviam no total 3 APs no outro time, vale muito a pena fazer uma Malmortius. O próximo item que eu fiz, se eu não me engano, acho que foi eu parti para a Dança da Morte. Eu tô gostando bastante do item, o item tá bastante forte depois das alterações dele. E ele é um item que comba muito com o Gangplank, porque o Gangplank ele tem muito dano de rajada. Então, dano de rajada que eu digo é muito dano de não seria nem um burst, mas seriam vários danos de nível de quantidade média de uma vez e várias vezes seguidas, que são os vários barris que ele proca. Agora dá uma vacilada de novo, sem querer, eu acabei indo, quase levei alguém, mas por vacilo eu não levei o trash. Eu achei que ele iria morrer na minha passiva. Essa teamfight foi horrorosa. Os caras perderam uma teamfight, se eu não me engano, 5x4. Tudo por causa de um erro. O jogo a partir daí já estava encaminhado, já a diferença de ouro para essa faixa de jogo estava bastante alta já, considerando que 26 minutos tem uma diferença de 6k, 7k de ouro. Pera, nossa cara, agora eu tô ruim das contas. 6k, quase 7k de ouro, 6.800 de ouro, cara, é muita coisa. E a diferença dos levels e itens também, né, cara? Considerando que a gente tava com uma diferença mais ou menos do que de um level, já começa a ser muita coisa. Uma diferença de ouro, principalmente, vamos dar uma olhada na diferença de ouro assim por personagem. Caralho. E a Lerdez não sabe como é que vê a diferença de ouro.
Deixa isso pra lá, capa. Não vou saber agora procurar onde que tá de frente de ouro. Essa teamfight aqui foi uma teamfight horrorosa, principalmente por erro deles. Quando você está jogando de Olaf, cara, é uma coisa muito problemática. O maior counter do Olaf são composições que conseguem anular um pouco a backline. Anular, quando eu digo, é o seguinte, é travar a backline CC. Casos, por exemplo, o suporte que mais countera o Olaf não é, Thresh, por exemplo, existem, mas a Nami é o suporte mais counter do Olaf. Por quê? Porque quando o Olaf ulta, ela ulta, bloqueia o time do Olaf, o Olaf vai sozinho pro seu time e é explodido. Sim, ele é explodido porque vocês têm que virar em cima de um Olaf ultado para ele não matar a backline. Então o que acontece? Quando você está jogando de GP, o que você deve fazer? Quando o Olaf estiver indo ultado, cara, muito provavelmente o time deles não vai estar nem aí pros seus barreiros, eles vão tentar no 100-0 em cima de vocês. O simples fato de eu ter explodido, eu vou voltar essa teamfight, porque essa teamfight acabou bem antes de começar, velho. O simples fato de eu ter ultado em cima desses caras e tacado um barril já, travado um pouco eles, velho. A Salia teve que andar a minha ult inteira, os caras tomaram barril em cima tomaram meu barril, tomaram stun do Zillion. Nossa composição, que era muito focada pro Siege, pro Zoning e pro Push, acabava com a composição deles, no geral. A Salia não tinha alvo para burstar, ela não conseguia burstar, eu acabava com a backline deles, com meus combos e com minha ult. E eles não jogaram bem no geral. A Salia estava muito fraca, o Vlad estava fraquíssimo. O mais forte lá era a Kalista. O Olaf pegou toda a vantagem e transformou ela em itens não eficientes. Ele devia muito provavelmente ter trocado isso aqui por um item jungle. Eu faria o vermelho de tanque. Eu teria feito também Glória íntegra no lugar dessa GA. E essa aqui eu teria mantido mesmo. E teria feito também, em vez de, sei lá o que esse cara tá fazendo com essa espada longa, ter feito um semblante. O Olaf Tank tem que ser, o Olaf Jungle tem que ser full tank, Kyles. O jogo agora vai se encaminhar, porque a gente pegou o Baron, onde estava com uma diferença de ouro de 10k. E eu sinceramente não sei se tem mais sentido mostrar esse jogo. Novamente o Olaf ulta, eu ulto em cima para a backline deles, eles não avançam, e ele quase morre no processo. O Gangplank, mesmo apanhando muito pro Olaf no quesito de Olaf top, ele é um grande counter das composições que usam o Olaf, porque geralmente as composições que usam o Olaf tem que se aproveitar da ult do Olaf para ir em cima, né? Para usar do snowball do Olaf, da força do Olaf. E o Gangplank ele barra muito, ele segura muito o jogo, né? Por causa dos avanços da pressão que ele faz nas lanes, nas duas ou às vezes três rotas, e ele para muitos times. É isso, guys. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, deixa um comentário legal, se inscreve no canal se você não for inscrito, entra no meu server do curso se quiser conversar, etc. Ninguém usa o server, mas se alguém usar, vai que alguns animam de usar, né? Me adiciona no se quiser tirar alguma dúvida do gênero. Já vai chegar vídeos editados. Eu vou começar a fazer algumas
montagens, alguns melhores momentos. Vou começar a trazer retrospectiva desses tempos de canal, quando eu tinha um inscrito e quando eu tenho agora, eu considero que foi um progresso considerável e obviamente tenho que agradecer a quem me vê, né? Sem vocês, não faria o menor sentido falar disso, né? Eu comecei o canal por incentivo de alguns poucos e agora, considerando todo esse processo, eu acho que está um crescimento muito razoável. Então é isso, guys. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha e é nóis!